Olá pra você, como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu decidi vir aqui contar um pouquinho da minha história, né, de vinda, da minha história, do meu namorado, de vinda lá do Nordeste, né, mais especificamente da Paraíba, aqui para São Paulo. Então, bora lá! Bom, pra quem não sabe, eu me mudei pra São Paulo esse ano, né? Me mudei junto com meu namorado, a gente começou a morar junto, decidiu morar junto aqui esse ano, porque eu passei no mestrado da USP e nós tivemos que nos organizar para vir para cá. E eu quero contar para vocês um pouquinho como é que foi essa mudança, né? Algumas pessoas aí perguntaram se foi fácil, se foi difícil, como foi o processo. Se você não conhece essa história, né, de como eu passei no mestrado da USP, eu já vou deixar linkado aqui para você, tá certo? E vamos lá, eu vou começar esse vídeo contando de onde eu terminei no vídeo anterior, praticamente. Que foi justamente quando eu vi o resultado, né? Quando eu vi o resultado de que eu tinha passado para o mestrado de São Paulo. E o que acontece, gente? Porque assim, quando eu tava fazendo esse mestrado, eu e meu namorado tínhamos 3 opções de destino para tomar, sabe? E eram aquelas 3 opções assim, que se a gente escolhesse uma delas, sabe? Aquele ponto de inflexão, né, como é conhecido por aí, que você toma uma decisão, tem que tomar a decisão que pode mudar o resto da sua vida e vai mudar o resto da sua vida, o rumo da sua vida totalmente, foi esse momento. Por quê? A gente tinha 3 opções. Ou ficar lá em Campina Grande, na Paraíba, né, porque eu tava fazendo residência em Pernambuco. Então, a gente poderia ficar em Campina Grande, porque eu tinha passado no mestrado da Estadual da Paraíba, né, e ficava lá, né, ficava perto da família, né, ficava perto da minha mãe, né, do meu pai, da família de Rodrigo, né, a gente poderia morar junto lá numa casinha pertinho da UEPB, enfim, era confortável, né, não tinha certeza de trabalho, mas era uma opção da gente. A segunda opção era a gente se mudar para Recife, né, porque eu havia conseguido 2 propostas de emprego lá em Recife, no finalzinho da minha residência, mas não tinha passado no mestrado. É interessante isso, porque eu tentei 2 mestrados lá em Recife e não passei nenhum dos 2. Por que será, né? Mas vamos continuar. Poderia ser essa opção, né? Eles tinham até me dado a opção de eu trabalhar lá esse ano e no final do ano seguinte eu poderia tentar novamente a seleção do mestrado e fazer o mestrado enquanto eu trabalhava. Também tinha isso, sabe? Então a gente tinha essa segunda opção ou a opção que a gente sabia, né, que assim, tava muito nos nossos corações, né, como eu contei no outro vídeo, já tava muito tempo na minha mente, desde o finalzinho da minha graduação, né, instigado pela minha orientadora para tentar esse mestrado, a gente vinha meio que, porque pode, meio que planejando esse momento, sabe? Tudo que a gente planejava para o futuro, a gente planejava nos diferentes cenários que poderiam acontecer, e a gente pensava, mas se você passar no mestrado da USP, a gente tem que fazer assim, né, sempre dessa forma, mais pro lado do meu namorado, né, que ele tem muito essa pegada de planejamento do futuro, eu sou mais corpo presente, né, fico mais receosa de criar muitas expectativas, mas isso é um erro meu, certo? É importante a gente planejar lá na frente, né, os diferentes cenários possíveis, e acabou acontecendo, né, esse cenário se tornou uma realidade com a minha aprovação nesse mestrado da USP. Então, essa opção era a gente se mudar para São Paulo, nós dois juntos, né? Praticamente sem conhecer ninguém aqui, a gente não tem família aqui. Tem apenas aquela minha amiga, né, que eu contei pra vocês no outro vídeo, onde ela me recebeu, ela, a família dela, com o maior carinho, o maior amor do mundo. Eles me receberam na casa deles, cuidaram muito bem de mim enquanto eu estive aqui em São Paulo, me ajudaram muito. Foram anjos realmente, assim, nesse momento difícil, né? E assim, eu passei pro mestrado, mas também não tinha garantia de emprego, não tinha garantia de bolsa, né? Porque na própria entrevista a professora falou que não tinha quase nenhuma bolsa para esse programa, né? Que é um programa novo e tudo mais. Era bem difícil a situação, mas a gente acabou decidindo vir para São Paulo, né? Como vocês sabem. Então, a partir dessa decisão, a gente começou a olhar, né? Pesquisar lugares para alugar. Porque a gente colocou um orçamento, né, de aluguel de até R$ 1.000 para mim e pro meu namorado. Aí, tipo, vocês sabem, né, como é o custo de vida aqui em São Paulo. A gente começou a ver alguns vídeos aí no YouTube, as pessoas falando que era um custo um pouco mais elevado. E um orçamento, né, com um aluguel de até 1.000, estourando R$ 1.000, nossa primeira opção não seria R$ 1.000,
um pouco difícil, né? Porque a gente conhece aí, a gente conhece lugares aqui na favela que custam 700, 800 reais de aluguel. Então é complicado, mas a gente começou a buscar por grupos no Facebook, certo, gente? Teve alguns aplicativos, alguns sites que a gente estava olhando também, só que não era a prioridade do que a gente achava não, viu? Do que a gente encontrava. Eu comecei a entrar em alguns grupos, né, sobre moradia de São Paulo. Tem vários. Se você colocar moradia de São Paulo no Facebook, você encontra muitos grupos a respeito de pessoas buscando outras pessoas para dividir apartamentos, dividir casa, né, quartos da casa. E também tem muita gente aqui em São Paulo que tem um quartinho lá de reservado na casa deles que eles resolvem alugar, né, para terceiros, para estudantes. Existe muito. Então, quando a gente começou a pesquisar por esses valores de aluguel, a gente começou a pensar numa outra opção de mudança para São Paulo. A primeira opção seria nós dois virmos juntos, certo? Essa era a nossa prioridade, mas diante dos valores dos aluguéis, né, começou a nos preocupar um pouco, né, principalmente por eu não ter certeza de bolsa, não ter certeza de emprego, nem ele, né? A gente começou a considerar de eu passar tipo uns 3, 4 meses aqui, né, eu vim primeiro, dar uma estabilizada aqui e ir procurando um lugar, né, ou seria o tempo que sai minha bolsa, ou seria um tempo que eu conseguisse um emprego, né, e a gente conseguir alugar um lugar mais certo, né, comigo visitando, né, e tudo mais. E a gente pensou nessa possibilidade, né, de eu ficar no quarto de uma pessoa, né, que era próximo lá da escola de enfermagem da USP. E essa pessoa já havia recebido a minha orientadora quando ela veio fazer o doutorado dela aqui, então era uma pessoa conhecida. E, gente, a gente considerou isso, né? Só que quando a gente viu, conversou com a menina, né? Ela mandou foto do quartinho. E, gente, assim, sabe o que é um quarto minúsculo? Assim, era um lugar, era como se fosse um quartinho, né? Meio que um corredor, onde só cabia uma cama de solteiro, talvez umas roupas em cima da minha cabeça, assim, num armáriozinho bem pequenininho. Então, assim, era um lugar bem apertado por R$ 800, sabe? E nos grupos do Facebook a gente viu vários lugares assim, sabe? Lugares um pouco duvidosos, né? Lugares que, assim, a gente olhava aquilo ali, meu Deus, isso não vai dar certo, não dá certo viver aí, né? Muitas pessoas na casa, mas poderia ser uma primeira opção. Agora, o problema mesmo era o valor que espantava a gente, né? Que era 700, 800 reais, aí, poxa, então a gente não vai conseguir um lugar bom para morar, né, por um preço tão acessível assim, né? A gente tava meio receoso quanto a isso. Nesse meio tempo que a gente tava olhando esses grupos, essa minha amiga daqui, né, de São Paulo, ela e a família dela se disponibilizaram para dar uma olhada aqui no bairro para ver se encontrava algum quarto, porque aqui é um bairro de classe média, tá? Uma classe média baixa para alta. E tem várias casas aqui onde os donos constroem quartos, cozinhas nos fundos e eles alugam para as pessoas, né? Porque o terreno é grande, enfim, uma renda extra, né? Inteligente, claro. Então ela se disponibilizou a fazer isso, ela começou a procurar também enquanto a gente procurava no Facebook. Aí ela foi e encontrou 2 lugares. O primeiro lugar, sabe aquele lugar ótimo, novinho, tudo reformado? A gente ficou muito contente quando ela mandou foto e tudo mais. E tipo, era um aluguel um pouquinho salgado, era 850, se eu não me engano. Mas assim, era um quarto cozinha, né? Quarto, cozinha, tinha uma área de serviço fora e tinha um banheiro. Então era perfeito pra mim, pra Rodrigo começar, né? Aí eu já fui falar com a dona e a dona disse que tinha uma outra pessoa na frente que ia olhar. E se essa pessoa não quisesse, a gente poderia, né, fechar com ela, conversar com ela e tudo mais. Aí a gente, beleza, ficamos na expectativa desse lugar. E a nossa amiga falou de um outro quarto-cozinha, né, que também estava disponível, que era um antigo quarto-cozinha que ela e o marido dela já haviam morado. Só que ela não quis mandar foto pra mim desse quarto-cozinha, né? E eu fiquei, oxe, por que será que ela não quer mandar foto? E o valor desse quarto-cozinha seria de R$ 600. Então, assim, poxa, muito bom, né? Esse valor de aluguel. A gente ficou nessa questão em stand-by também. Aí, resumindo, né, toda essa história, o primeiro quarto-cozinha dessa mulher de 850, a outra família tinha fechado já com ela, então não ficou mais disponível pra gente, né? E assim, a gente não. De início a gente ficou muito triste, mas eu e o Rodrigo sempre cremos que essas coisas acontecem por algo bom, sabe? Por algo melhor, algo que é necessário, que a gente nunca entende no momento, a gente se decepciona, fica triste, mas alguma coisa estava para acontecer.
Então, ficou na pendência, né? Esse outro quarto cozinha que a minha amiga não quis me mandar foto e falou: não, quando você vier, você dá uma olhada. Que eu ia vir um pouquinho antes sozinha, tá? Primeiro, ia ficar na casa dela, né? Ia olhar os lugares antes de fechar. A gente decidiu assim, né? Que seria algo mais centrado para se fazer. E no meio desse tempo todo, né, no meio de tudo isso, a gente também estava considerando em dividir apartamento com outra pessoa. A gente até tinha uma pessoa em mente, né, que eu compartilhei no grupo de WhatsApp, né, todos os grupos de WhatsApp, compartilhei no meu Facebook para ver se alguém conhecia alguém que estava querendo dividir apartamento em São Paulo, né, algum estudante, alguma coisa assim. E apareceu uma pessoa que ia fazer a residência aqui em São Paulo, né, e a gente também considerou isso. Ela vinha pra cá, o noivo dela é daqui, eles iam morar juntos, mas no primeiro ano ela queria dar esse espaço para planejar o casamento. Enfim, tinha isso também stand-by, pra você ver como foram muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente tava vendo qual era o melhor caminho a seguir. Aí, quando eu vim pra cá, né, a primeira coisa que a gente fez, logo no dia seguinte que eu cheguei, foi visitar esse quarto cozinha, né, que a minha amiga comentou, e que ela não queria mandar foto. E, gente, quando a gente chegou aqui, né, a dona da casa que mora lá na frente, né, é uma senhorinha de 93 anos, um amor de pessoa, outro anjinho da nossa vida. E a gente veio aqui nos fundos visitar esse quarto-cozinha. E quando eu cheguei aqui, eu entendi porque ela não quis mandar foto. Assim, quando eu entrei no quarto, no quartinho, tinha algumas coisas assim que faziam as pessoas se assustar um pouco, talvez, né? Tinha um teto caído ali na cozinha, tinha umas baratas mortas pelo chão, né? Tinha um mofo no banheiro, mofo na cozinha, mofo no quarto, né? O quarto tava um breu, não sei quantos anos ele estava fechado no escuro, né? Ela tinha até comentado que eles nem estavam mais pensando em alugar esse quarto cozinha, eles já tinham desistido disso. Aí tinha a eletricidade, né? Os fios, que essa casa ela é muito antiga. Então a eletricidade não estava pegando legal, sabe? As tomadas, aquele formato antigo, também tinha umas que estavam meio pra lá do que pra cá. A gente tava até com medo de ligar as coisas aqui nesse quarto cozinha. Tinha goteira no teto aqui no quarto, né? Que ainda não foram resolvidas, mas cheio de goteira aqui no telhado. Lá fora, né, também tinha um espaço de uma área de serviço com um tanque, né, e, enfim, tava numa situação também que precisava ser revista, né, o telhado tava caindo. Enfim, tava naquela situação, né, que naquele momento eu entendi, tá, por isso eu não quis me mandar foto. Mas, gente, eu juro a vocês, quando eu entrei dentro desse quarto cozinha, né, apesar de tudo tá destruído e tudo dá sinais de que não daria certo, né, que não seria um lugar sensato para se alugar, eu vi o potencial do lugar, eu vi o potencial que aquilo ali poderia se tornar, né, para mim, para Rodrigo, porque o lugar era enorme diante daquilo tudo que a gente tava olhando no Facebook, sabe? Tava feio, tava numa situação deplorável, tava, mas eu acreditava que a gente podia dar jeito nesse lugar, sabe? A cozinha é grande, o banheiro um tamanho legal também pra mim, pra Rodrigo. O quarto é enorme, gente. Olha, pra gente aqui seria perfeito, iria ser perfeito. Se a gente desse jeito nesse lugar, né, se eu topasse, eu sabia que a gente ia conseguir dar jeito, principalmente porque Rodrigo, ele é daqueles que consegue levantar uma casa do zero, sabe? Ele consegue dar jeito em tudo. Então, eu fiquei feliz quando eu entrei nesse quarto cozinha, eu fiquei muito contente e ali mesmo eu já quis decidir fechar. Na verdade, eu até falei pra ela, não, ó, já tô fechado, vai ser nosso, eu quero fechar com a senhora e tal, mas claro, né, tinha uma segunda pessoa que também teria que acordar com isso, né, que era Rodrigo. Aí comecei a mandar foto pra ele, comecei a mandar os vídeos, né, e mandei uns áudios explicando toda a situação, né, do lugar pra ele e que eu tava esperançosa desse lugar, né, que eu acho que sim poderia ser o nosso quarto cozinha. Aí eu conversando com a senhora, né, porque na nossa cabeça ia ser R$ 600 o aluguel, mas aí ela falou, não, na verdade a gente tá alugando isso aqui por R$ 700, né, porque é uma localização boa, o bairro é bom, é em frente ao ponto de ônibus, né, enfim, é um lugar muito tranquilo para se viver, gente, muito tranquilo mesmo, é próximo da estação do Sacomã, aqui em São Paulo, então assim, é um bairro maravilhoso, a gente não tem o que reclamar dele, e a gente fechou. Fechou, R$ 700. E outra coisa, né, que eu até esqueci de contar pra vocês, porque os lugares aqui em São Paulo, né, pra você começar a alugar, você tem que dar aquele valor, né, adiantado, você tem que dar aquela garantia de que você
Não sei que garantia é essa, na verdade, né? Garantia pra quê? Mas enfim, você tem que dar um valor adiantado. Pode ser um cheque calção, pode ser aquela pessoa que você vai dar o nome, né, pra ficar no contrato, que vai assegurar, que vai pagar os aluguéis, caso você não consiga pagar, que eu esqueci agora qual é o nome, mas eu vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês. Então, assim, tinha lugares que a gente tinha, uns lugares assim que, meu Deus, eram lugares que, enfim, mas a gente tinha que dar uns 3, 4 meses adiantados de aluguel, sabe? Então, assim, também tinha que considerar isso. E quando eu perguntei pra senhorinha, né, o quanto ela queria que a gente desse, né, quais eram os acordos, não tinha nada, na verdade. Ela só pediu o aluguel daquele mês. Ai, meu Deus do céu. Maravilhoso, né? Então, assim, foi perfeito pra gente isso. Então, eu já fechei ali com ela e ela disse que ia chamar o pedreiro, né? Ela contratou um pedreiro pra arrumar o lugar, porque ela não tinha consciência que eu ia me mudar tão rápido. Porque o certo era eu ter decidido antes, né? Ela chamou o pedreiro pra ele ajeitar aqui, blá blá blá. Mas como não aconteceu dessa forma, ela ia chamar o pedreiro. Aí eu, não, beleza. Aí nisso eu tava na casa dessa minha amiga e o pedreiro, né, veio pra cá pra ele começar a fazer a reforma no local. Ia pintar o quarto, ia pintar a cozinha, ia pintar lá fora, né, ajeitar o telhado com as goteiras. Ele botou ia botar a calha, ia ajeitar o lugar do tanque. Enfim, tinha que fazer esses detalhes, né? E enquanto isso, né, eu já falei com o Rodrigo. Rodrigo, venha-se embora pra cá, né? Porque ele ia vir de ônibus, né? Então eu já pedi pra ele vir logo pra gente começar a nossa vida juntos. Não queria esperar mais não, né? Eu também não gosto muito de ficar na casa dos outros, né? Que eu sei que incomoda um pouco, gente. Não tem que negar, né? Eles me receberam com o maior amor, carinho. Eu nem parecia que tava incomodando em nada, mas assim, eu sei que é chato, né? A gente tem uma outra pessoa, um adulto ali e tal. Então, eu vim de avião, certo? Que eu vejo que hoje era um erro, deveria ter vindo de ônibus, mas eu vim de avião, paguei excesso de bagagem. Eu não sei se você sabe, se você passar 1 quilo do que é determinado na bagagem, você já paga um valor de R$ 200. Se passar 1 quilo é R$ 200, passar 10 quilos é R$ 200. Então, paguei excesso de bagagem, né? Vim pra cá e eu já falei, Rodrigo, venha-se embora também, né? Pra gente se ajeitando aqui. E Rodrigo ia vir de ônibus. Por quê? Pra trazer mais coisas, né? Então, e ônibus não tem esse negócio de excesso de bagagem. Até tem, né? Ele foi lá se informar, né? Na rodoviária. E eles falam, olha, depende muito de quem vai ser o motorista, né? Porque o excesso de bagagem parece que eram R$ 60, por volta de 60, R$ 70. E assim, depende. Não tem não tinha uma balança, né, pra medir isso. Ia depender muito do olhar do motorista, vocês estão me entendendo. Tem um negócio determinado, sabe? Então, o Rodrigo ia vir de ônibus, né, pra trazer mais coisas. E a gente separou 2 caixas pra ele trazer e 2 malas. Foi isso, né? 2 caixas. 2 caixas e 2 malas. E ele trouxe mais a mochila nas costas, né? Porque era 1 dia e meio. Não, era 2 dias. 2 dias de viagem? Era 1 dia e meio pra 2 dias de viagem, sabe? Alguma coisa assim. E ele tinha que ter uns negocinhos no ônibus, né? Pra parar nos postos, né? Tomar banho, comer, enfim, aquele negócio todo. Aí ele trouxe caixa com panela, né, com copo que minha mãe mandou, que a família dele mandou, né, teve lençol de cama, toalha, essas coisas. Botou um monte de coisa nas caixas, né, pra gente chegar aqui e ter uma estrutura mínima pra gente começar, né. Aí ajeitou tudo isso e quando chegou lá na rodoviária, acabou que ele não pagou o excesso de bagagem de nada. Não, né? De nada, gente. Vocês acreditam nisso? 2 malas, a mochila nas costas e 2 caixas. E ele não pagou nada. Aí, poxa, se a gente soubesse disso, a gente tinha botado mais coisa e trazido mais coisa, né, no ônibus. Eu tinha vindo de ônibus se a gente soubesse disso. Mas enfim, né, aprendizagem. Fica aí a dica pra vocês, certo? Vale a pena fazer essa mudança. Trouxe violão também. Ah, é verdade. Computador, violão, Trouxe impressora. violão, trouxe computador, trouxe a impressora, por incrível que pareça. Trouxe Caixa de som. as caixas de som da gente. Tudo isso aqui é o que a gente tinha lá em Queimadas, né? Na Paraíba, a cidade onde a gente morava, que é bem pertinho de Campina Grande. Pronto, enquanto ele comprou a passagem, né? Acho que ainda ia demorar 1 semana pra ele vir, entre o momento que eu falei que eu aluguei o quarto, né? E ele ia vir pra cá. Nesse meio tempo o pedreiro ficou aqui trabalhando. Só que, gente, era aqueles pedreiros assim, sabe?
ele vinha numa tarde, na outra não vinha, né? Tinha que passar o dia, mas vinha só de manhã. Aquele negócio, vocês sabem como são, né? Ou não, né? Porque, enfim, isso é errado, mas... Aí, nesse meio tempo, eu fui organizando algumas coisas aqui, né? Eu coloquei nossas coisas tudo aqui que eu tinha trazido, né? Aí, a gente comprou as primeiras coisas pra gente poder morar aqui. Que foi o colchão, né? Pra gente dormir. O colchão no chão mesmo. E um fogão. Essas foram as duas coisas que a gente comprou apenas. O colchão e o fogão. Aí comprei o botijão de gás, né? E a nossa amiga tinha uma geladeira na casa dela que ela não usava. Ela disse que poderia emprestar pra gente passar, né, esses primeiros meses aí até se a gente conseguisse se organizar e comprar uma geladeira em si. Então, a gente já tinha a geladeira emprestada mesmo, o colchão, né, que a gente tinha comprado, e o fogão. E eu também já fiz uma feira pro mês, né? Fiz uma feira, comprei produto de limpeza, porque eu tive que fazer aquela limpeza aqui nesse quartinho, né? Que se vocês viram aí as fotos, a situação que tava, e, meu Deus, esse momento de limpeza foi assim, apesar de que estava numa situação deplorável, eu fiz a limpeza com muito orgulho no coração, né? Por incrível que pareça, porque era o nosso primeiro lugarzinho, né, velho? Era o cantinho que a gente ia começar a nossa vida juntos. Então eu tava muito contente por ter colocado esse lugar e dei aquela geral no lugar inteiro. Até a chegada de Rodrigo. Pronto, então, quando o Rodrigo chegou, né, eu fui lá na rodoviária, fui me encontrar com ele e a gente trouxe as coisas tudo em um único Uber. Eu fui de metrô, aí chegou lá, a gente se encontrou, né? E a gente achou que ia ter que dividir em 2 Uber, mas não, deu certo. Deu tudo em um único Uber, né? Era um Uber grande, ele topou levar umas caixas no banco traseiro, né? Porque tem gente que não gosta. Eu também não sabia como era em São Paulo, né? O Rodrigo tava com medo, porque lá na Paraíba as rodovias são mais fiscalizadas, né? Tem um negócio de você não poder levar as coisas atrás no banco, né? Se pegar, você é multado, enfim. É uma frescura muito grande. Frescura não, né? É o correto. Lá na Paraíba. E aqui em São Paulo a gente percebe que o povo é mais relaxado quanto a isso, né? Não sei se é verdade, se não é, mas enfim, é o que a gente tem observado. Aí o Uber topou trazer a gente pra cá e a gente colocou as nossas coisinhas tudo lá na cozinha juntinhas, né? E começamos a trabalhar no nosso quarto cozinha, né? Rodrigo prontamente falou, não, eu vou ajudar esse pedreiro pra gente adiantar esse negócio o máximo possível, porque... Enfim, a gente só tava dependendo, tipo, precisava pintar as paredes, né? Tinha que lixar. E como é que a gente ia tirar nossas coisas das caixas, das malas, sendo que ia lixar a parede ainda, ia pintar, sabe aquele negócio todo? Então a gente tinha que organizar isso o mais rápido possível. Rodrigo pegou pegando. E nessa primeira semana foi quando eu comecei algumas atividades também no mestrado. Então teve dias que eu tive que ir pra universidade e Rodrigo ficou aqui adiantando as coisas na casa, né? Aí, porque assim, gente, o Rodrigo é aquela pessoa que ele olha o negócio, ele não tá satisfeito com nada. A pessoa nem reclamou sobre aquilo, né? A pessoa nem percebeu que aquilo ali era um problema, mas ele viu, mas ele vê, né? Tem um olhar assim mais apurado quanto a isso e acaba ajeitando. Então, ele começou a mexer na eletricidade daqui da casa. Começou a mexer no encanamento aqui do banheiro, né? Ajeitou uns negócios ali no encanamento. Começou a subir no telhado, né? Pra ver essas goteiras, pra dar um jeito nessas goteiras. Começou a lixar a parede, né? Eu e ele lixamos parede, pintamos aqui, né? Enfim, a gente começou a caminhar com tudo isso. Eu acho que em uma semana e meia, eu acho que na verdade em uma semana a gente já conseguiu resolver muita coisa. A gente já começou a se organizar aqui, né? Guardar nossas coisas, separar, porque a gente não tinha móveis, então ficou os sapatos no chão, né? As malas no chão, computador nas caixas ainda. Enfim, a gente foi se organizando que não tinha móveis de nada ainda. E depois dessa uma semana e meia, mais ou menos, né? Eu passando aqui na esquina de casa, a gente viu uma marcenaria. E nessa marcenaria tinha uma placa de que estavam precisando de ajudantes, né? E eu olhei para aquilo e eu, interessante, né? Porque o Rodrigo também tem esse negócio artesanal. Ele gosta de criar coisas, né? Ele fazia coisas lá na casa dele, tipo, ele não tinha material de nada, de marceneiro, né? Aquelas coisas mais específicas, né, da marcenaria para você trabalhar, mas ele conseguia fazer um negócio muito legal. Vou botar umas fotos aqui para vocês verem também, né, de uns negócios que ele criava, que era muito incrível, que tipo, ele via um pallet e ele falava, isso aqui pode virar um banco. Aí, onde é que tu tá vendo um banco aí, homem? Isso é uma caixa de pallet com madeira que tá prestes a ser jogada no lixo. E o cara fazia um banco, né, aquela caixa, pintava. Enfim, ele tem esses negócios criativos. Aí quando eu vi essa placa de ajudante, nossa, ia ser perfeito se o Rodrigo conseguisse um negócio aqui, pelo menos pra gente começar, né?
começar já a se estabilizar. Poxa, na esquina de casa, né, em São Paulo, não precisa pegar metrô, ônibus, tudo esses negócios aí, né, que acaba dificultando a moradia, né, mobilidade. Aí fui falar com o dono da marcenaria, né, e ele disse, olha, manda o currículo dele pro meu e-mail e pede para ele vir aqui tal dia em tal horário. Aí, gente, beleza. Cheguei em casa, falei com o Rodrigo, a gente mandou o currículo, né, para ele. E ele tinha falado que até sexta-feira, né? Se eu não me engano, isso era numa segunda e uma terça-feira. Ele disse que até sexta-feira responderia, né, sobre se a gente se iria contratar o Rodrigo ou não. Então que a gente ficasse de olho no e-mail. Aí beleza, a gente olhava todo dia, toda hora, eu tava lá pegando o celular pra ver se ele já tinha respondido até sexta-feira à noite. E ele não havia respondido, né? A gente ficou triste, mas beleza, não era pra ser. Aí passou sábado, passou domingo. Quando foi na segunda de manhã, a gente ia sair, né, eu acho que a gente ia na Paulista, né? A gente decidiu tirar um dia, assim, pra conhecer um pouquinho São Paulo, aí ir na Avenida Paulista, né, que é um lugar bem conhecido, que o povo fala muito. E quando a gente tava saindo de casa, eu falei, amor, vai lá conversar com ele, né? Dá uma de doido, né? Vai lá falar, ai, não deu certo, né? Não sei o quê. Enfim, dá um sinal lá. Aí a gente foi lá, ele foi falar com o dono da marcenaria e ele disse, não, eu mandei um e-mail pra vocês e era pra você ter vindo aqui hoje às 8h30 da manhã. E já era 10 horas. Aí, ué, como assim você mandou e-mail? A gente não recebeu. Aí na hora ali eu abri o meu celular, né? Vi o e-mail e ele tinha respondido no domingo, gente. No dia anterior, a gente tava olhando até sexta. Então, a gente falou que não tinha visto, né? Tava naquela expectativa até sexta-feira. E ele falou, não, venha de tarde, então. Aí a gente voltou pra casa, ele almoçou, né? A gente almoçou, ajeitou um almoço. E ele começou a trabalhar nessa marcenaria e até hoje ele tá lá, né? Aqui em São Paulo, trabalhando na esquina de casa, né? Saindo uns 5 minutinhos antes, né? Pra chegar lá, vindo almoçar em casa, enfim, tá maravilhoso, não poderia ser melhor. E foi a partir dessa marcenaria, gente, que a gente conseguiu mobiliar a nossa casa. A gente mobiliou a nossa casa inteira mesmo, a partir dessa marcenaria. A gente conseguiu mobiliar a nossa casa todinha. Na verdade, a gente conseguiu a geladeira emprestada, né, da nossa amiga. E nessa nossa amiga também tinha essa mesa aqui de computador lá na casa dela, jogada, largada, que eles não usavam mais por falta de espaço na nova casa deles, depois que eles se mudaram, né? Então, ela doou isso aqui pra gente, né? Aí, Rodrigo trouxe pra cá. E a dona da casa também doou essa prateleira aqui em cima, onde eu boto os meus livros, né? A gente coloca os nossos livros. Foi doada também. Aí Rodrigo ajeitou também, né? E assim, gente, pra trazer aqui pra casa, porque ela mora uns 3 quarteirões daqui, né? Então, quando o Rodrigo chegou, a gente tinha que trazer a geladeira, tinha que trazer essa mesa, né? Essa prateleira. E assim, era tudo trazendo na rua mesmo, andando, né? O Rodrigo pegou um carrinho emprestado do pedreiro, né? Botou a geladeira em cima e trouxe comigo na rua. E assim a gente foi se virando. Aí, então a gente ajeitou essas primeiras coisinhas. Aí o Rodrigo foi construindo coisas aqui pra casa, né? A partir da marcenaria lá. Às vezes no meio de um trabalho ele ia lá rapidinho, né? Construía um negócio com umas madeiras lá que não ia ser mais utilizado e trazer aqui pra casa, né? Uns móveiszinhos, umas prateleiras, né? Vou mostrar algumas fotos aí pra vocês também. A gente foi organizando essas coisas. Enfim, aí o dono da marcenaria doou um guarda-roupa pra gente, né? Tinha um guarda-roupa lá com umas madeiras jogadas. Aí, olha, se você quiser levar lá pra sua casa, né? Você pode ajeitar ele aí, terminar de construir, montar e levar. E a gente topou, né? Com certeza. Então eu consegui fazer um guarda-roupa aqui. Aí o Rodrigo fez esse negocinho aqui pra pendurar violão, né? Começou a fazer umas luminárias, começou a ajeitar uns móveis pra ficar do lado da cama. Conseguimos uma cama doada, né? Também. Então colocamos nosso colchão em cima. A cama perfeita pro nosso colchão que a gente tinha comprado. É incrível isso. Ganhamos uma máquina de lavar roupas, certo? Da dona que mora aqui na frente, da senhorinha que eu contei pra vocês. Ela doou pra gente essa máquina de lavar roupa. O dono da marcenaria também doou uma mesa pra gente almoçar, né? Era uma mesa grande, redonda. Aí o Rodrigo deu um jeito, né? Porque ela era muito grande. Aí deu um jeito, né? A gente resolveu fazer ela quadrada e trouxe aqui pra casa. Tinha umas cadeiras que estavam jogadas lá também, ia pro lixo. Aí trouxe aqui pra casa, né? Deu um jeito nelas também, trouxe aqui pra casa.
E assim, gente, a gente foi mobiliando a nossa casa inteira, né? A gente conseguiu. Aí ele foi desenvolvendo algumas coisas, enfim, porque ele é bem criativo, né? Digamos de passagem, e foi mobiliando a nossa casa toda. Hoje, 8 meses depois, né, que a gente tá aqui em São Paulo, a gente já conseguiu mobiliar a nossa casa inteira, né? A gente ganhou muita coisa doada, a gente recebeu muita ajuda depois que a gente chegou aqui. A gente não teria conseguido tudo isso sem essa ajuda, isso é fato. Hoje, Rodrigo tá trabalhando ali na marcenaria, né? Tá dando super certo. Eu consegui a minha bolsa. Gente, eu consegui a minha bolsa. Foi incrível isso, porque eu cheguei aqui sem perspectiva nenhuma de emprego, de bolsa, né? Tinha umas pessoas que se ofereceram pra me ajudar, tipo, olha, se você quiser, eu posso te indicar pra tal hospital, posso levar currículo pra tal lugar. Teve essas coisas, né? A gente deixou isso em stand-by, digamos que a prioridade realmente era a bolsa, né? Pra mim focar no meu mestrado. E, e foi assim, em janeiro e fevereiro eram as minhas férias da residência, né? Porque nesses 2 anos de residência eu não tinha tirado férias. Eu acumulei essas férias tudinho pra esse final do ano, porque a gente pensou, vai que eu passo no mestrado em São Paulo, né? Então essas férias iam casar muito bem, né, pra mudança, e acabou, né, que foi acontecendo. Então, assim, eu acredito demais no que a gente pensa, né? Tudo que a gente pensa, né? Tudo que a gente planta, e vai alimentando com o tempo, nem que seja com pensamentos, né? Porque a gente não tinha perspectiva nenhuma, não tinha ideia nenhuma, mas as coisas foram acontecendo de um jeito que parece que foi o nosso pensamento, né? Que foi levando, que foi gerando tudo isso. Então, em janeiro e fevereiro, eu ainda estava recebendo a bolsa da residência, certo? Sendo férias. E a bolsa da residência só finalizou em março, né? Janeiro, fevereiro e março eu recebi a bolsa. E o meu pedido para a bolsa, né, que foi enviado para a reitoria de pós-graduação, foi justamente em março, que é quando a coordenação começou realmente a se mobilizar quanto a isso, né? Eu pedi bolsa, foi por demanda social, que é uma bolsa que, quanto maior a distância entre o lugar onde você morou e onde você está começando a fazer o mestrado, maior a sua necessidade, né, de receber uma bolsa, mais prioridade você tem para isso. Então, como eu vim lá de Queimadas, né, da Paraíba, vim aqui para São Paulo, rapidinho saiu minha bolsa. Gente, em março ela mandou, e em março mesmo saiu o resultado que eu tinha conseguido uma bolsa por demanda social. Então, em março, então eu expliquei, claro, toda a situação para ela, né, que eu ainda estava na residência, né, eu estava como férias na residência. E depois do dia 1º de março é que ia sair o meu nome do sistema da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Expliquei toda a situação, mas mesmo assim ela deu andamento, né, nos papéis. Acho que foi até por isso, eu lembrando agora, que eu tive que esperar, né? Não foi já em fevereiro, por exemplo, que eu pedi. Foi em março, eu acho que foi por causa disso, exatamente. E em março mesmo saiu o resultado, eu tinha conseguido uma bolsa, né? E hoje estamos aqui em São Paulo, ele trabalhando, eu com minha bolsa de mestrado e nossa casa toda mobiliada, né? Num bairro muito bom de se morar, assim, que a gente não tem que reclamar de nada, a gente só tem a agradecer, né? Então, assim, gente, se você aí tem algum plano, né, que parece um negócio impossível, que parece um negócio de outro mundo, que nada tá indicando que aquilo ali poderia dar certo, né, que poderia ser algo bom, eu falo a você, cai fundo nesse plano, né, pensa nesse plano, veja as possibilidades, né, desse cenário, né, que podem acontecer, que não podem, mas se ele vir acontecer, né, o que você vai fazer diante das coisas, porque assim, mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, a questão é a gente ter fé, a gente acreditar realmente e meter as caras, né? Porque a vida é isso, velho. A vida é a gente se arriscar, a vida é a gente se arriscar, é a gente tomar risco, né? Passar por dificuldades. E olha, a vida ajuda a quem faz isso, certo? A vida, ela devolve, ela dá de volta todo o esforço, né? Todos os riscos que a gente decide enfrentar. Então, eu acredito demais nisso, né? E essa dica que eu deixo aí pra vocês, né? Se vocês têm esse planejamento meio que impossível, acredite que ele pode se tornar realidade aí pra você, né? Dependendo aí do que você planejar, né? Dos seus sonhos. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Uma aproximação maior com a nossa realidade, né? De como foi a nossa vinda pra cá, que algumas pessoas estavam pedindo. Eu sei que muita gente acaba passando por isso, ou sonha em passar por isso, mas tem muito, muito medo, né? Da incerteza que todo esse caminho pode levar. Então,
Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa história, se você planeja em fazer alguma coisa assim, ou se você já fez algo assim, como é que foi. Aproveita e dá você aqui embaixo, se inscreve no canal, que eu vou começar a trazer alguns vídeos mais contando a nossa história, né, nosso dia a dia aqui em São Paulo, além, é claro, de vídeos relacionados ao desenvolvimento aí da carreira acadêmica, né, relacionado à ajuda quanto à graduação, pós-graduação, né, no que for necessário. Então é isso. Até mais!